Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Domingo, dia 12 de julho de 2020. Eu sou o missionário Eberson e juntamente com a minha esposa Maria Madalena e as nossas filhas Beatriz e Isabela, nós estamos aqui na missão de Montargil, Portugal. E hoje nós daremos prosseguimento a mais um culto abençoado que possa impactar a sua vida e que você possa cultuar ao Senhor do seu lar. Estaremos a continuar a falar sobre os discípulos do Senhor, sobre como ser discípulos, essa nossa temática deste mês de julho. E este domingo nós estaremos ouvindo 3 palavras de motivação para você, igreja portuguesa, você, igreja de Montargil, você, igreja de Ponte de Sor, dos nossos irmãos brasileiros. E nós estaremos ouvindo o nosso amado irmão Matheus Felipe, lá do Rio Grande do Norte, lá do Brasil. E abrindo parênteses aqui, dizem que o Nordeste brasileiro é o Alentejo do Brasil, olha só. Então, nosso irmão Matheus Felipe, naquela região quente ali do Rio Grande do Norte. E o meu amado, nosso amado pastor Zezinho do Rego, lá de Belo Horizonte, pastor José Rego do Nascimento Júnior, mais conhecido como pastor Zezinho. Grande amigo, nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo, juntamente com a irmã Rosana, sua esposa. Então ele estará trazendo uma palavra abençoada para o seu coração também, igreja portuguesa. E o nosso amado irmão Jonas, lá de Brasília. Irmão Jonas é um futuro missionário, estará aqui, se Deus quiser, juntamente conosco, na vontade de Deus, no tempo de Deus, aqui no Alentejo ou em Portugal, para juntos fazermos a missão que não é nossa, a missão é do Senhor. Então, 3 palavras dos nossos irmãos brasileiros, palavras abençoadas que irão edificar a nossa vida. E também nós estaremos ouvindo um maravilhoso louvor da nossa irmã, de 2 irmãs, né? Lá de Campos dos Goitacazes do Brasil também, são as nossas primas ali, prima da minha esposa, minha prima também, né? Carol e a Camila Almeida estarão louvando ao Senhor conosco nessa manhã de domingo. E também a nossa família Biscaia, abençoada, a família de portugueses, que sempre tem trazido louvores abençoados ao nosso coração e principalmente ao coração do Senhor. Que você possa ser tremendamente abençoado juntamente conosco nessa manhã. Jesus bate à porta do teu coração, porque o não deixas entrar. Assim começa o corinho que nós vamos cantar e se encontra nos nossos cancioneiros e é o número 83. Jesus Cristo deseja ter uma relação de intimidade conosco e deseja que tenhamos vida abundante. Jesus bate à porta do teu coração, porque o não deixas entrar. Jesus dar lugar. Vezes sem conta esperado Ele tem e hoje te espera também. A terça queres a porta franquear. Oh, quanto almeja Ele entrar. Se um passo tu deres para teu Salvador, teus braços abertos terás. Aceita, confesse o convite de amor, vida abundante terás.
te espera também. Quero vir se queres a porta franquear. Oh, quanto almejo Agora nós estaremos ouvindo o nosso amado pastor Zezinho e uma palavra para o seu coração, Igreja de Montargil, Igreja de Portugal. Queridos irmãos de Portugal, meu nome é pastor José Rego Júnior, o pessoal me conhece aqui como pastor Zezinho, e eu quero também deixar uma palavra para o seu coração. Quero pedir a Deus que renove a sua vida. Quando eu estive em Portugal, já estive algumas vezes, eu pude ver a história bonita que vocês carregam, seus castelos, suas muralhas, sua história. E eu quero pedir a Deus que brote do chão, na frente de cada muralha, aquela árvore bonita do Evangelho, que ela possa subir sobre as muralhas da história portuguesa e levar para dentro das muralhas frutos de salvação. Eu sei que é uma época difícil, eu sei que é pago um preço alto pelo Evangelho aí em Portugal, mas eu quero abençoar os irmãos de Montargil, os irmãos dessa região do Alentejo, que eu conheço, região lindíssima, e eu quero pedir a Deus que abençoe a sua vida. É isso que eu quero pedir hoje, que as árvores subam, que seja um ramo frutífero sobre os muros, sobre as muralhas da história portuguesa, e a Igreja do Senhor seja vitoriosa. Que Deus abençoe vocês, seus filhos, sua casa. Saiba que nós amamos vocês e acreditamos na obra de Deus na vida de vocês. Deus abençoe Portugal. Deus salve o Alentejo. Deus crie cada vez mais oportunidades de bênçãos para vocês. Em nome de Jesus. Amém. Olá, missionário Emerson, graça e paz, amado. Eu venho aqui deixar uma palavra para vocês. Sim, você aí, cristão, você que está me assistindo e me vendo e me ouvindo, saiba que Deus te chamou para andar por cima, nunca por baixo. Ele te chamou para ser cabeça e não cauda. Você é filho do Rei, filho do Altíssimo, filho do dono do ouro e da prata. Sim, o Senhor te enviou aí, a este lugar, não para temer as circunstâncias. Saiba que Deus já fez tudo. Na cruz Ele consumiu todos os pecados, todos os erros. Ele levou na cruz todas as dores e enfermidades. Que Deus abençoe todos vocês, homens e mulheres de Deus que estão no campo fazendo missões. E saiba que nenhum trabalho de vocês é em vão. E o Senhor, Ele tem visto os passos de vocês e sabe que Ele vai honrar. Ele já está honrando, Ele honrou e ainda vai honrar. Porque disse Jesus Cristo, o Pai honra aqueles que o buscam. Então, meus irmãos, fique na visão. Continue avançando, crescendo no Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, irmãos da Igreja Portuguesa. É para nós uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês, levando essa palavra. O meu nome é Jonas e esta é minha linda esposa Eliane. É um prazer, é uma alegria, né? Estar falando com vocês, e Deus tocou no meu coração. Eu quero deixar uma palavra com vocês, que está em Apocalipse 21, versículo 5, que diz, o Senhor falando, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, aqueles que perseveram no Senhor, aqueles que renovam as suas forças no Senhor, chegarão e herdarão o reino dos céus.
E essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Que vocês estejam cada dia mais alegres no que Jesus já realizou. E que mais e mais a alegria de vocês transborde e encha o lugar onde vocês estão e a vida daqueles que estão ao redor de vocês. Porque a nossa vitória nós já recebemos. E mais ainda, a melhor vitória está por vir. É verdade, e a palavra diz também o seguinte, lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, seja forte e corajoso, não te mandei eu? Persevere, tenha bom ânimo, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provações, nós temos que permanecer fortes no Senhor, porque é um tempo novo. Sabe, o mundo hoje está trazendo para nós um imediatismo muito grande, mas nós temos certeza do seguinte, o melhor de Deus ainda está por vir. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Após esses lindos testemunhos e essas palavras de incentivos que os nossos amados irmãos lá do Brasil trouxeram para a nossa amada igreja aqui em Portugal, agora vamos ter nosso momento de oração. Você possa fechar os seus olhos e orar conosco, intercedendo pela igreja de Portugal. Senhor, nós queremos neste momento colocar em Tua presença, ó Pai, a nossa igreja aqui em Portugal, aqui em Montargil, representada, Senhor, por essa pequenina igreja aqui no interior do Alentejo. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar sendo derramado sobre cada vida, que cada um, ó Pai, cada membro dessa igreja possa ser impactado e possa ser ungido pelo Teu Espírito Santo como um discípulo do Senhor. Amém. Ó Deus, que eles possam ser, ó Pai, discípulos audaciosos, Amém. Discípulos que aprendem com o Senhor dia após dia, Sim, que Deus. aprendem o poder da oração, o poder da intercessão, Amém. quando dobra os seus joelhos, quando levanta suas mãos santas, que eles venham ter sabedoria, Senhor, e discernimento com o Teu Espírito Santo, Amém. o nosso principal discipulador. Ó Deus, nos ensina a ser discípulo do Senhor, Amém. em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos ser pequenos cristos, ó Deus, aonde o Senhor tem nos colocado. Senhor, toma a nossa vida nas Tuas mãos. Como nossos amados irmãos ali do Brasil, palavras tão maravilhosas de incentivos, ó Deus. Nós colocamos a igreja portuguesa nas Tuas mãos. Não somente nossos irmãos aqui em Montargil, em Pão de Sor, mas toda a igreja de Portugal, em todas as regiões de Portugal. Ó Deus, em nome de Jesus, continua, Pai, incentivando os pastores, os missionários, a Tua igreja, os membros, aqueles que estão proclamando a Tua palavra. Senhor, nós oramos, ó Deus, para que esta terra reconheça que Tu és o Deus Todo-Poderoso, reconheça o Teu reino e a Tua majestade. Senhor, entregamos Portugal nas Tuas mãos. Senhor, venha trazer, ó Pai, avivamento, venha trazer direção certa, venha trazer, ó Pai, entendimento nas Santas Escrituras. Ó Senhor, abençoe a cada um, a cada pessoas, ao presidente, aos ministros. Nós colocamos, ó Deus, a todos nas Tuas mãos, seja em cada região deste lugar. Nós colocamos todos nas Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Provedor.
Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso amado Senhor Jesus. Nós estamos aqui em mais um culto online pelos domingos, na parte da manhã. E gostaríamos de primeiro agradecer a todos que estão conosco, que têm acompanhado nossos cultos, né? A todos os irmãos que têm e amigos que têm ouvido a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. E eu quero dizer que o Senhor Jesus te ama, tá bom? E nós estamos nesse mês, né, como o missionário Eberson, semana passada, nos falou que esse mês a temática do nosso culto é sobre ser discípulo de Jesus. O que é ser discípulo de Jesus? E semana passada, o Eberson ele trouxe aqui para nós a explicação dentro da palavra sobre a importância e o que é ser um discípulo de Jesus. Então vamos relembrar a palavra que ele leu. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia e ler conosco João capítulo 8, não é isso? Os versículos 30 e 32. Diz assim: ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E foi sobre esta palavra que nós aprendemos o que é realmente ser discípulo de Jesus. O Eberson ele trouxe aqui para nós uma frase muito interessante, que ele diz assim: ou seja, suas atitudes é influenciada pelas pessoas que marcam a sua vida. Ser discípulo é você repetir as influências daquele que marcou sua vida. Então, ser discípulo de Jesus é você repetir as atitudes do nosso amado Mestre. Ser discípulo de Jesus, como está escrito aqui, é crer nele. E aí nós aprendemos 3 passos que nos mostram se realmente somos discípulos de Jesus, né? Primeiro passo é dar atenção às suas escrituras. É ouvir, parar, prestar atenção naquilo que Deus está nos ensinando. Não tem como você ser discípulo de alguém, né? Repetir as atitudes, não é isso? Isso é tão interessante que você começa até a falar igual àquela pessoa, né? Vamos dizer, se você segue aí um artista, um cantor famoso, você começa até a falar igual a ele, né? Você pega as mesmas manias da fala que aquela pessoa fala. Tanto que você observa, você escuta, você presta atenção no jeito que ele veste, no jeito que ele fala, no jeito que ele mexe com as mãos, não é verdade? E aí você começa a repetir até essas gesticulações, essas atitudes de corpo, de voz, porque você presta atenção. O segundo passo foi crer, né? E diz aqui, né? Se você e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, para ser discípulo de Jesus, você tem que crer em Jesus, crer no que ele diz, crer piamente, cegamente, crer de verdade, ter aquilo como vida para você, né? Ter fé naquilo ali, naquilo que Jesus falou. E a terceira coisa foi sobre a permanência. E se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, para ser discípulo de Jesus, você precisa prestar atenção no que ele fala, você tem que crer, você tem que ter fé no seu mestre e permanecer na sua palavra. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre mais isso, né? Uma outra característica de ser discípulo de Jesus. Jesus, enquanto ele esteve aqui, ele reproduziu passos. E esses passos, né, os seus discípulos foram seguindo os seus passos. E um dos passos e uma das coisas que o Senhor Jesus nos ensinou é sobre uma vida de oração. Então, ser discípulo de Jesus não tem como você dizer que é se você não segue ele, não pratica aquilo que ele ensinou. E o que Jesus ensinou em todo o tempo que estava andando aqui nessa terra foi sobre a prática da oração. Nós devemos orar em todo tempo, em todo momento, em qualquer situação. É uma coisa crucial e foi isso que o Senhor nos ensinou em sua palavra, né?
O Senhor Jesus, Ele nos ensinou a importância de uma vida de oração. Então, se você realmente é um discípulo de Jesus, ou você quer ser um discípulo de Jesus, você precisa colocar isso em prática, cultivar, sabe? Começar a ter uma vida diária, todos os dias, todos os momentos, em todo o tempo. Não só orar em algumas circunstâncias da sua vida, mas em todo o tempo, é uma prática diária. E nós vamos estar vendo isso em Lucas 11, capítulo 1. Olha só o que o Senhor Jesus nos ensina, a oração dominical, né? De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, nós estamos vendo aqui, olha que coisa interessante, Jesus estava orando. Você vê que o ministério de Jesus inicia orando. Se a gente voltar um pouquinho atrás, logo assim que ele foi lá no deserto, que foi aquele momento, né, que ele foi enfrentado ali pelo inimigo, né, ele ficou 40 dias lá no deserto. Ele foi fazer o que lá no deserto? Ele foi orar, ele se retirou para orar e jejuar. Ele nos ensina tanto, né, que ele fala e na autoridade ali diante a Satanás. Mas Jesus foi fazer o que ali? Foi orar, foi jejuar, né? E agora nós vemos de novo o Senhor Jesus ensinando os seus passos aos seus discípulos. O passo da oração, a vida diária de oração, né? Então ele foi a um certo lugar e ele foi orar. E os seus discípulos perguntaram: Senhor, nos ensina a orar. E aí a gente vai lá para Mateus, porque eu acho legal o que Mateus fala aqui. Vamos lá para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 8, né? E o título diz: como se deve orar. E aí Jesus então começa a ensinar para os seus discípulos a importância da oração. Olha o que ele diz lá, ó. Enquanto orades, Jesus falando para os seus discípulos: não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, lá na sinagoga, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Olha que ensinamento que o Senhor nos ensina. Não sermos, a oração, ela não é uma coisa que tem que ser divulgada, né? Que tem que ser assim, vista pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, olha só, quando orares, entre no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então você vê o Senhor nos ensinando a orar ao Pai. E é como eu falei no início, né? Sendo Deus, sendo Jesus Deus, andando aqui na terra, ele sabia de tudo o que ia acontecer. Ele sabia o tempo da sua morte. Ele sabia as curas que ele ia realizar. Ele sabia qual era o discípulo que ia traí-lo. Ele sabia de tudo. Mas mesmo assim, ele cultivava uma vida de oração, de consagração, orando ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Olha que coisa linda! Então ele nos ensina a cultivarmos uma vida de oração ao nosso Pai. E isso é uma coisa secreta, é íntima. Essa parte secreta aqui, meus irmãos, Jesus fala de intimidade. Orar ao Pai no seu quarto, no lugar. É importante você ter o seu lugar de oração. Jesus, ele tinha o seu lugar de oração. Ele sempre subia ao monte. Ele subia ao monte, que era costumeiro estar ali orando. Ele saía ao lugar reservado para o deserto para orar, né? Então ele tinha um lugar especial de oração. E aí, quem é discípulo de Jesus, ele tem que ter este lugar de oração. Você precisa ter um momento de oração. E que lugar é esse? Nada melhor do que a sua intimidade, o seu quarto, um local em que só você e só Jesus sabe. É uma conversa entre você e Deus. É o seu momento, é a sua intimidade, é em secreto, né? E orando, não useis de vós repetições, como os gentios, porque presumam que pelo se muito falar serão ouvidos. Olha que coisa interessante. A oração é uma conversa, né?
E você não vai conversar com uma pessoa repetindo a mesma frase todas as horas, todos os momentos para aquela pessoa, né? Aí não é uma conversa, é uma repetição. Olha o que o Senhor Jesus nos ensina. A oração, meus irmãos, é conversar, é contar para Deus as suas intimidades, é dizer para Deus aquilo que está te afligindo, aquilo que está te alegrando, dizer como você está. É uma conversa, não é apenas aquelas frases repetidas, não, é conversar. Meu Deus, obrigada, Senhor. Senhor, Tu és meu Deus, eu sou apenas uma criatura Tua. São frases íntimas, vinda do seu interior. Deus sabe, mas é necessário você ter este momento de oração, né? E diz aqui, ó, não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tens necessidade, antes que lhe peçais. Isso aqui é interessante. Tem muitas pessoas que não cultivam uma vida de oração porque se pegam aqui. Ah, não. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Então, para que eu vou orar? Para que eu vou ajoelhar? Para que eu vou para um lugar especial, para o meu quarto? Para que eu vou levar os meus pensamentos a Deus? Ele sabe de tudo. Ele é onisciente, não há necessidade. Mas aí você esquece que Jesus aqui está nos ensinando a relacionar com Deus. Oração, meus amados irmãos, nada mais é do que um relacionamento, né? Ou seja, criar uma intimidade, uma relação, sabe? Criar um elo entre você e Deus, entre você e a pessoa, entre você e o seu mestre. Ah, Deus sabe todas as coisas, então não preciso orar. Não é assim, né? Ele sabe, mas é necessário que você ore. O seu Pai de Jesus, Ele conhece as suas necessidades antes de você pedir, mas Ele quer ouvir, Ele quer que você converse com Ele, Ele quer ser lembrado por você. Por isso que uma vida de oração é uma vida que você deve cultivar, porque aí você está lembrando sempre, em todo o tempo, levar os seus pensamentos a Deus. E a gente continuando aqui, o Senhor Jesus, então Ele ensina aos seus discípulos, Ele dá um modelo de oração. Olha que coisa interessante, a oração dominical. Portanto, quando vos orares, assim. Aí Ele diz, ó, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, olha só como o Senhor Jesus, como sendo nosso mestre, nos ensinou. Temos que observar, crer e persistir na prática da oração. Ele nos ensinou um modelo. Isso não quer dizer que você vai ter que sempre orar assim. Nesse modelo, nós temos que sempre lembrar que o nosso Pai está no céu. Pai nosso que estás no céu. Sempre lembrando que nós estamos conversando. Eu não estou conversando com qualquer pessoa, eu não estou conversando com qualquer coisa, eu estou conversando com Deus que habita no céu. Santo é o seu nome. Então essa oração é o início, né? Nós temos que sempre lembrar da santificação, de santo, como é santo o nosso Deus, como é grandioso, como é poderoso o nosso Deus. E aonde que Ele habita? Nos céus, em cima de todas as coisas. E lá dos céus, Deus contempla e enxerga todas as coisas. Nada está escondido aos olhos do nosso Deus. Deus vê todas as coisas. Então, santo, ao lugar alto, o mais sublime, aonde o homem não pode ir, acima das alturas está o nosso Deus. Então fala sobre o seu reino e que a vontade do seu reino faça a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, é a vontade de Deus que tem que ser superior às nossas vontades. Essa vontade é estabelecida tanto nos céus como aqui na terra. O reino de Deus
É o reino de paz, de bênção, de prosperidade, de verdade, de amor, de vitórias. Então, ele traz a memória, né? Essa oração nos ensina muita coisa, né? Aí, olha, vem aqui o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. As nossas dívidas, necessidades nossas, necessidade que temos de se alimentar, né? De fazermos as nossas refeições diárias, de termos o nosso pão, as nossas refeições, comida, né? Comida mesmo, as nossas necessidades básicas, situações de dívidas, o nosso dia a dia, o nosso relacionamento com as pessoas, né? E ele nos ensina, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos nossos devedores. E aí vem o que aqui? Aqui o Senhor ensina que aquele que é discípulo dele, imita-o. Assim como nosso Deus perdoa os pecados, assim como nosso Deus perdoa as nossas dívidas, nós também temos que ser modelo, temos que seguir o nosso Mestre, perdoando aqueles que nos maltratam, aquele que nos persegue, perdoando aqueles que são devedores, devem muitas coisas. Talvez nos devem amor, talvez nos devem paciência, talvez são pessoas incompreensíveis, mas nós temos que perdoar as suas dívidas. Então, essa oração de modelo, que eu falei aqui em poucas palavras, né? Tanta coisa que nos ensina. Então, essa é a base da nossa oração. Lembrar que nós servimos a um Deus que habita nos céus, que santo é o nosso Deus. Lembrar que o teu reino tem que ser propagado aqui na terra. Lembrar que Ele que nos mantém vivo, Ele que nos dá o pão, o alimento, que nos dá saúde. E a nossa relação com o nosso próximo é de perdão. É de perdoar, de ser compreensível como Ele é compreensível, de ser amoroso como Ele é amoroso. Então, e não nos deixe cair em tentação, olha só, é lembrar do quê? Que o Senhor é aquele que nos guarda, é sempre que nos livra. Então, esta aqui é a oração modelo que o Senhor Jesus nos diz, né? Então, meus irmãos, o Senhor nos ensina sempre a orarmos, a vivermos em uma vida de oração. Em Marcos 1:35, Marcos capítulo 1:35, Jesus, né, ele nos ensina a oração particular. Diz assim, ó: tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, né? Como nós já falamos aqui no início, né? Então Jesus, ele tinha aquela oração secreta. Ele não tinha um quarto, mas ele tinha uma montanha, ele tinha um local deserto, aonde ele, em particular, orava a Deus Pai, a Deus poderoso. Então, você vê que o nosso mestre nos ensinou muito a respeito da oração, né? Aí, outra coisa interessante, a gente pode ver aqui na Bíblia, é sobre a oração coletiva. É importante orarmos a sós, e essa oração a sós tem que ser todos os dias, diária, constante em nossa vida. Como eu preciso me alimentar pela manhã, eu preciso tomar ter minha higiene, o banho, eu preciso trabalhar, né? Não é necessidade básicas que nós seres humanos temos? A oração é uma necessidade básica de todo aquele que é discípulo de Jesus. É isso que ele está ensinando. Lucas capítulo 9, versículo 28, diz assim: cerca de 8 dias depois de preferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Então aqui nós estamos vendo de novo Jesus enfatizando para os seus discípulos a importância da vida de oração. E dessa vez agora, né, ele não está sozinho, ele não ensina, você tem que sempre estar sozinho para orar. É importante, isso é certo, né? É uma necessidade básica do discípulo de Jesus. A intimidade é eu e Jesus. Mas o Senhor também nos ensina, e lá em Lucas ele nos traz esse exemplo de que nós também temos que orar entre a igreja, orar, né, com as pessoas. Então ele chama alguns dos seus discípulos, vá lá para o monte e ensina eles a orar. Está lá, né? Está lá em Lucas. Então a importância de orarmos com as pessoas, de orarmos com os nossos irmãos,
orarmos coletivamente, né? Isso é muito importante. Olha como o Senhor nos ensina. Terceiro, como o Senhor também nos ensina, terceiro passo de uma vida de oração, Jesus, sendo Deus, orava, né, em todo o tempo, né? E Ele nos ensina que nós temos que orar em qualquer situação da vida. E aí eu quero compartilhar esse momento lá no Getsemane, né? Em Lucas 22, vamos abrir lá, meus irmãos, em Lucas 22, 39, do versículo 39 ao 46, Jesus no Getsemane. Olha que ensinamento que o Senhor nos deixa, né? Ele falou lá na oração, né, no modelo de oração, né, sobre aquela oração diária, sempre lembrando a Deus pelas coisas boas que o Senhor nos faz. E aqui no Getsemane, o Senhor nos dá um exemplo que quando passamos por provas e lutas terríveis, o nosso primeiro passo é orar, falar com o nosso Deus. Irmãos, olha que coisa linda que está escrita aqui, olha, para a gente aprender. A Bíblia do Senhor, ela é a palavra de Deus, né? Ela é maravilhosa. Todo ensinamento que nós temos, nós tiramos daqui, né? Diz assim, ó, e saindo foi como de costume, olha só, e saindo foi como de costume, ou seja, Jesus, ele não orava quando ele estava em aflição. Ele não orava só quando estava no meio das pessoas. Não, era uma prática, era o costume dele, era o momento dele. Ele não fazia nada assim antes conversar com Deus, com Deus Pai, né? Deus poderoso, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entres em tentação. Aqui, meus irmãos, no Getsemane, é praticamente a última prática que a gente observa de Jesus orando antes da sua crucificação, né? Depois tem aquele momento, né? Ele na cruz falando com Deus e tudo mais, aquelas dores. Mas esse capítulo de Lucas nos deixa registrado aqui o único, vamos dizer assim, talvez o último momento em que Jesus ensina a importância de orarmos a Deus, né? Então ele ora e fala: vocês precisam orar para não cair em tentação. Então é através da oração que nós temos livramento. Por isso que é importante orarmos, né? E ele diz aqui, olha, no 40, ó, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entrais em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Olha que ensinamento lindo que você nos deixa aqui, né? 42, ó, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Aí a gente lembra a oração do Pai Nosso, né? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tá vendo? É o modelo de oração, né? Ou seja, a vontade de Deus Pai sempre vai ser a principal, a única, né? Será o único. A vontade do nosso Deus é crucial, né, que seja cumprida e realizada em nossas vidas. Aí ele fala aqui no 43, ó, então lhe apareceu o anjo do céu e o confortava. Então é na oração que nós recebemos o conforto de Deus, né, meus irmãos? Se você não tem uma vida de oração, se você não tem o costume de orar, ou se você só ora quando as coisas estão difíceis, então você não tem essa experiência aqui do conforto, porque quando nós oramos, nós somos confortados. E o anjo de Deus confortou o coração de Jesus naquele dia, né? E estando em agonia, orava mais intensamente. E aí aqui, olha, a questão da intensidade da oração, né? Não é orar apenas por orar, levantar pela manhã cedo e antes de começar o meu dia, vou orar porque assim Jesus me ensinou. Não é assim, não é dessa forma. Irmãos, tem que ter desejo, você tem que compreender o que você está fazendo. Lembra o que aprendemos semana passada, né? Você tem que crer, você tem que compreender o que o seu mestre está te ensinando. Então, orar não é apenas uma coisa programado, né? Aquilo que é já
como religioso. Não, eu tenho que fazer e pronto, acabou, porque senão eu não sou discípulo de Jesus. Não é isso. A oração tem que ser intensa, tem que vir do coração, tem que ser uma conversa sincera, tem que ser uma relação cotidiana com o seu Deus. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Né? Olha que coisa linda. Olha o 45. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos. Então ele orou um pouquinho afastado, chamou os discípulos para orar, e ele gostava esse momento separado para orar, ele tinha esse momento. E quando ele voltou, ele ficou triste. Por quê? Porque ele achou os seus discípulos dormindo. E os achou dormindo. Olha só. E aí ele acordou o seu discípulo e disse: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entrais em tentação. Então, Jesus termina essa prática de oração dele aqui na terra, como eu falei, é um dos últimos momentos de oração dele com os seus discípulos. E ele fala um ensinamento assim maravilhoso, que nós temos que prestar atenção. Discípulo, presta atenção. Não foi isso que nós falamos lá no início? Preste atenção. Levantai e orai, para que não entrais em tentação. Então, aquele que tem uma prática diária de oração, que vive uma vida de oração como assim viveu o nosso Deus, ele não cai em tentação. E quando vier a tentação, ele terá vitória. E para a gente terminar aqui, eu queria deixar para vocês uma palavra de motivação de Jesus. Então, olha só, Jesus quer te motivar a você ser como ele. Lá em Mateus 7, a gente vai terminar por aqui, em Mateus 7, capítulo 7, do 7 ao 8, diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abri-se-lhes-á. Então, que você possa sempre, buscar. Se você o buscar, você vai achar, né? E diz aqui, ó, se você bater na porta através da oração, ele vai abrir. Então, se você pedir, você vai receber. Então, meus irmãos, que você possa aprender essa palavra hoje pela manhã. Seja um discípulo de Jesus. Então, cultive uma vida de oração. Segue os passos do nosso Mestre. E o passo de Jesus é orar em todo tempo, em todo momento, né? Em toda uma vida de oração. Então, a partir de hoje, aprenda a ter a sua vida de oração. Se você ora pouco, intensifique. Ah, eu nem oro, então passe a orar, né? Ah, eu só gosto de orar na igreja, no meio das pessoas, mas nós vimos aqui a importância de orar a sós com o seu Deus. E não espere a agonia, a tristeza, a angústia, o desespero bater em sua porta para você buscar a Deus ou cultivar uma vida de oração. Ore, agradeça a Deus por tudo que Ele fez em sua vida, pelo sol, pelo dia, pela noite, pelos alimentos, por tudo, por saúde, pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, né? Pela sua faculdade. Viva uma vida de gratidão a Deus. Seja grata ao seu Deus. E como que você vai mostrar isso? Conversando com Ele e através da oração. Então nós vamos terminar essa palavra por aqui, né? E eu quero vamos terminar orando ao Senhor, amém? Então feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, porque discípulo de Jesus segue os seus passos. E o Senhor nos ensina a termos uma vida com Ele, a mantermos um relacionamento com Ele através da oração. Então oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, é o teu nome. Ó Deus, e nós aprendemos aqui, nesta manhã, através dessas palavras, através das Santas Escrituras, que o Senhor viveu aqui na terra uma vida de oração. E através desse mover, das suas atitudes, desse conviver aqui, o Senhor nos ensina que nós também temos que ter uma prática, a vida de oração. Vida de oração
é orarmos em todo o tempo, em todas as circunstâncias, não só quando vem as tristezas, a morte, quando vem as dores, a falta de alimento, mas é orarmos quando estamos na abundância, quando nós temos paz, quando nós estamos com alegria no coração. É sermos gratos, a oração de gratidão ao Senhor. É sempre trazer em nossa memória o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor é poderoso. Senhor, nós queremos ser seus discípulos. E para ser discípulo de Jesus, nós precisamos aprender a orar em todo o tempo. Então, ó Deus, orando com meus irmãos na casa do Senhor, na igreja, orando com a minha família no culto familiar, orando no serviço, ou caminhando pela rua, ou a sós em meu quarto, no particular, mas uma vida intensa de oração. Senhor, ouve o nosso clamor, ouve nossa petição, ouve nossa alegria. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada porque esse mês nós estaremos trazendo à nossa memória passos, modelos de realmente aquele que quer ser pequeno Cristo, que quer ser discípulo Teu. Nós queremos ser os seus discípulos. Nós queremos, ó Pai, ter permanência na Tua palavra. Nós queremos permanecer em cultivar sempre um relacionamento contigo, uma conversação contigo através das nossas orações. Obrigada, Deus, porque o Senhor faz a nós, pequeninos, entender e compreender a importância de buscar e de cultuar o Seu nome e de estarmos sempre orando e buscando a Tua palavra. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe e uma boa semana em nome de Jesus. Fique com Deus. Nesta semana nós estaremos iniciando uma campanha de oração aqui em nossa igreja, a nossa missão em Montargil. E todo dia nós estaremos postando um pedido de oração aqui para essa igreja e para a nossa vila aqui de Montargil. Gostaríamos de convidar você, aonde quer que você esteja, no Brasil, aqui em Portugal ou em qualquer lugar deste planeta, aonde esse vídeo chegar. Ore conosco, seja um intercessor aqui pela vila de Montargil. Estaremos orando por diversos setores desta vila. Seja um intercessor conosco. Pedimos a você, fique atento às nossas redes sociais. Nós estaremos postando os nossos pedidos de oração em nosso Instagram, nosso Facebook, Família David Missões, e em nosso YouTube, Família David Missões. E nós queremos também convidar você que é aqui de Montargil, ou de Portugal, ou aqui do Alentejo, aqui de Ponte de Sor, a estar participando conosco em nossos cultos presenciais. Nós estamos com um novo horário. Atenção, todos os domingos às 18 horas aqui em Montargil. Uma boa semana, Deus te abençoe tremendamente.